Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar como que é ter uma Lander. A minha Lander é 2008 e eu vou contar como que foi ter ficado com ela aí durante todos esses anos. Eu separei numa lista aqui vários tópicos e vou ir falando um por um do que eu acho de cada ponto da moto. Então vou começar pelo farol. O farol dela é lâmpada halógena e é fraco, então à noite ele deixa a desejar. Eu já substituí por LED, mas mesmo assim o farol dela é bem fraquinho. Os freios da moto são bons, mas não são freios ABS. Só acho que o freio de trás poderia ser um pouco menos borrachudo e o da frente também. Eu coloquei a Aerokeep na minha e melhorou um pouco esse quesito, mas mesmo assim acho que podia ser um pouco mais pinçado assim, sabe? Suspensão é muito boa, tem um curso bem longo, né? E absorve bem todas as irregularidades do asfalto, vai bem na terra. Então é uma suspensão muito boa, confortável, a moto é macia. Motor e câmbio. Cara, o motor e câmbio dessa moto, questão de desempenho, é muito bom para uma 250 monocilíndrica, né? É um motor que dá 20 cavalos e dá conta de fazer muita coisa, tanto sozinho quanto engarupado. Na cidade sobra motor, não precisa de tudo isso. A moto é muito boa, bem esperta, tanto sozinho quanto com garupa. E o câmbio dela eu acho que é muito bom, as marchas são muito bem escalonadas, não tem nenhuma marcha curta demais, nenhuma marcha longa demais. É uma moto que não tem o que falar de motor e câmbio. Algumas pessoas falam que tinha que ter uma sexta marcha, mas eu acho que não precisa disso, porque se tivesse também ela não ia ter força nessa sexta marcha para manter uma velocidade decente aí na rodovia. O desempenho dela na rodovia engarupado que deixa um pouco a desejar, né? Mas aí a gente tá falando de uma 250 monocilíndrica, então você ficar 120 por hora assim é uma coisa difícil de manter. Agora se você estiver sozinho, aí beleza, vai de boa, mas engarupado aí a história muda, viu? Aí é 100, 110 no máximo, porque a moto não tem muita potência para manter a velocidade alta, né? Mas é isso. Agora ciclística dela é excelente, moto muito ágil, muda de direção muito fácil, é uma ciclística muito boa para você fazer off-road, para você andar na cidade, passar nos corredores, mudar de direção, estacionar, manobrar a moto, é muito boa mesmo, bem fácil, tem um ângulo de esterços ali bem grande, então a moto tem uma ciclística bem gostosa, boa para curvas, né? Não é uma moto de corrida, mas ela é boa para curvas, porque ela é bem alta. Então a ciclística da Lander é muito boa, viu? Conforto. Bom, a minha tá com banco conforto do Pedrinho, mas vamos falar do banco original e do banco do Pedrinho. O banco original é bem ruim, principalmente desse modelo antigo aí, né? Que era um banco reto e liso, então ele era duro e com garupa pior ainda, porque o garupa escorregava para frente. Mas é um banco que vai bem na terra, mas para uso urbano, assim, rodoviário, é horrível, é muito ruim, deixa muito a desejar. Ainda bem que a Yamaha mexeu nisso aí na nova Lander, mas dá para contornar isso na Lander antiga também, colocando um banco conforto. Esse daí é do Pedrinho, mas tem outros caras que fazem banco, tapeceiro, né? Raí Bancos, por exemplo, São Bernardo, o cara faz banco lá e melhora muito essa questão do conforto. Que eu sempre falo, cara, o banco conforto nessa Lander aqui eu devia ter colocado logo que eu comprei a moto, porque fez uma baita diferença, viu? O banco original dela é muito ruim, que nem eu falei, com garupa é impossível de andar. Qualquer lombada, qualquer freada que você dá, o garupa correga para frente e fica uma coisa muito desconfortável. Tanque e consumo. O tanque dela é muito pequeno, poderia ser maior, poderia ter no mínimo aí 14 litros, mas é um tanque de 11 litros, é muito pequeno. Poderia ser um pouco maior, porque a moto ela é econômica, ela tá fazendo em torno de 27 no seu pior caso e 36 no seu melhor caso. Então a média da Lander fica entre 32 e 34 na minha tocada. Se o tanque dessa moto fosse um pouco maior, daria para rodar legal aí 400, 450 km, mas com essa configuração aí, quando você bate 220, ela já entra na reserva, e a reserva tem 4,3 litros, é uma reserva muito grande, e assim, sinceramente, eu não gosto de correr o risco de faltar gasolina, então a hora que começa a piscar o ícone
ícone da gasolina no painel, eu já prefiro abastecer para não ter dor de cabeça. Eu não curto andar no F-Trip da moto, que é o trip que aparece na hora que a moto entra na reserva. Vou falar da manutenção. Manutenção, cara, é um ponto muito positivo da moto. A moto tem uma manutenção muito boa de fazer, as peças não são tão caras e, sinceramente, a moto não chega a dar tanta manutenção assim. De verdade mesmo, é filtro de óleo, filtro de ar, pneu e relação. De verdade, a moto não dá manutenção, cara. Aí já entra num outro quesito que eu coloquei aqui, que é confiabilidade. Essa moto aqui, na minha opinião, tem a maior confiabilidade das motos de entrada, vamos dizer, de todas. Por quê? Porque é uma moto que, apesar de ter seu projeto antigo de 2006, é uma moto que foi muito bem pensada e ela traz muita confiabilidade para todos os proprietários que têm uma Lander. A moto não dá dor de cabeça, não dá problema, bateu, pegou, se quiser do jeito que ela tá aí, ela vai para qualquer lugar. Eu não tenho medo de levá-la. Agora eu vou falar um pouco dos acessórios que você pode colocar na Lander. Como você pode ver na minha, ela tem mata-cachorro, cavalete, reforço de quadro, banco conforto, protetor de mão, bolha, porte para celular. Então, cara, a Lander aceita muito bem acessórios. Como a moto que está no mercado faz bastante tempo, então ela tem bastante acessórios, tem uma gama de acessórios para você colocar e todos de marcas boas. Você acha acessório da Scan, da Chapan, Coyote, então isso é um ponto positivo, você consegue customizar bem a sua Lander. Vou falar dos retrovisores. Os retrovisores são bons, são bem grandes, são um ponto positivo. Os retrovisores não ficam trepidando em alta velocidade e isso é bom na pilotagem. Você consegue enxergar várias faixas na pista, enxergar os carros, as motos nos corredores e manda muito bem os retrovisores da Lander. As botoeiras são muito boas, elas têm o que precisa, não tem nada em excesso, mas eu acho que a Yamaha pecou em não colocar o botão de pisca-alerta na moto. Por isso eu tive que instalar na minha e eu fiz uma chave H. E a hora que você dá a seta para a esquerda ou para a direita e aperta o botão do pisca-alerta que eu coloquei, daí você consegue ligar o pisca-alerta, que é esse botãozinho que eu pus aqui, ó. Agora eu vou falar do garupa. Como que é o garupa na Lander? Cara, se você tiver com o banco original, vai ser um problema. Mas com o banco conforto dá para ir muito bem, porque ele tem uma protuberância, então ele não fica escorregando para frente. E o garupa tem uma posição ali nas pedaleiras muito boa e é uma posição bem confortável. O garupa pode andar várias horas sem se cansar. E para finalizar o vídeo, eu vou falar do painel. Como que é o painel da Lander? Bom, o painel da Lander, ele tem a marcação de neutro, farol alto, luz da injeção e seta. Aí tem o botão Select e Reset. Ele marca a hora, RPM, a velocidade no painel e a gasolina. Eu acho, cara, que esse painel poderia ser um pouco melhor se tivesse a luz do óleo, que é muito importante, mas não tem a luz do óleo. Então aí fazer o que, né? E um indicador de marcha também iria bem. Às vezes você acha que tá em quinta e tá em quarta, então um indicador de marcha seria legal. Mas aí são detalhes apenas. O painel em si é muito bom, painel de LCD, tanto de dia quanto de noite você enxerga as informações contidas muito bem. E é isso aí, vou encerrar o vídeo. Eu acho que eu falei tudo da moto. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe, mas pode perguntar aqui nos comentários que eu vou responder todos. É isso aí, pessoal, valeu. Se você quiser comprar uma Lander, pode ir de olho fechado, porque a moto é ótima, ela não nega fogo. Valeu, pessoal, um abraço aí, viu?